Achei. Não precisa ver, Ô Jarlúzia, vê se tá ao vivo aí. E a gente está esperando só uma turma de mestrado subir. E nós temos ali café, chá, biscoito, online ali. Meu celular está transmitindo ao vivo. Olha, tá ao vivo agora, aparece aí. Deu um tchauzinho. É, né? Deixa eu ver se eu chamo aqui. Aqui bem. Deixa eu pendrive. E qual é o arquivo? Eu acho que tem o nome memória. Alguma coisa, são A poucos raiz arquivos. mesmo? Aham. Vamos lá. Eu tava lá com ele. A gente tá indo pro México agora. Que ele ganhou uma bolsa para falar num seminário que é muito interessante, que é de aquisição de material da América Latina. Ele vai falar da Biblioteca da Grécia. Vou dizer isso. Como eu também, né? Passar essas cadeiras aqui. Que eu acho que tá de nada. É porque ele tá no modelo que eu me enrolei.
Essa cadeira aí, Fica mais bonito na foto que no sofá. Então, eu queria abrir a nossa primeira, que era para ser segunda, né, roda de conversa sobre memória, o Conversando sobre Memória, que é uma iniciativa conjunta do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, da gente aqui na UFPE, como também aqui do Laboratório Livre. Então, a ideia da gente é, sempre que possível, trazer pessoas que trabalhem com temáticas relacionadas à memória e poder compartilhar o conhecimento com a comunidade. Explorar os amigos, os conhecidos e fazer com que eles possam colaborar e trocar conhecimentos, experiências com a gente, enriquecendo o nosso contexto como um todo, né? Então, como nosso primeiro convidado, nós temos Aquiles Breiner, que já se tornou um parceiro da gente. Eu estou dizendo, graças a Deus, Aquiles é de casa, e aí é sempre bom a gente se sentir à vontade com o nosso convidado e saber que pode contar com os colegas, com os amigos, para fazer as coisas acontecerem. A gente agradece muito a Aquiles por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente nessa roda de conversa. E a ideia não é que seja uma palestra, é que seja realmente uma discussão, que vocês possam interromper, perguntar, conversar mesmo, aproveitar esse tempo que a gente tem, que eu me intermeio, esse tempo que a gente tem para realmente satisfazer nossas curiosidades, expor nossos trabalhos e compartilhar aí conhecimentos e experiências, certo? Sejam bem-vindos, aproveitem e a palavra está com Aquiles. Eu queria agradecer a Sandra, primeiramente, ao Galindo também pelo convite, né, de falar aqui. Rosa, qualquer coisa que você quiser, Rosa, que ela passa. E eu fiquei muito interessado na questão de trabalhar com a memória dentro do digital, né? O que é que essa memória seria? Então, Rosa, pode passar. E eu fui ver o que o digital já tem uma história, né? Porque quando você fala em memória, você fala sempre de recuperação de algo passado, né? Você reativa esse passado a partir do presente. E aí eu estava vendo, principalmente onde se discute mundo, né, ou muito no mundo anglófono, o que é o digital. Então você vê ali o que foi a revolução digital. A revolução digital ainda não começou. A revolução digital é cultural, não é tecnológica. Então o que é isso? Como é que a gente pode trabalhar o conceito de memória se a gente não tem uma definição temporal e uma definição realmente do que é que o digital seja em termos de mudança de comportamento, de hábitos, de atitudes. Como a gente está muito imerso nesse digital, ele é um eterno presente para a gente. Então eu acho que ainda é muito, apesar disso, é algo meio dialético. Como é que você pode falar de memória se é algo que ainda está acontecendo, né? Então a gente tem que trabalhar no sentido de que isso que está acontecendo, ele vira passado muito rápido no digital. É essa obsolescência constante que a gente tem testemunhado no mundo digital. Então, a questão da deterioração dos suportes físicos, né? CD-ROM. Quando o CD-ROM ele foi lançado, ele foi visto como uma revolução, né, enquanto objeto de registro de informação. Acreditava-se que o CD-ROM, ou que os CDs, no caso, gravariam informação para sempre. Hoje em dia a gente não sabe, só o tempo pode dizer, né? Hoje em dia, a vida média de um CD-ROM é considerada entre 15 a 20 anos.
e ele não foi realmente fabricado, digamos assim, para ter uma temporalidade da sua existência. Né? Então a gente já começa a trabalhar nesse sentido. Tudo realmente tem a sua temporalidade, principalmente o digital, que já está desaparecendo muito rapidamente. Próximo, Rosa, por favor. A obsolescência tecnológica, nessas máquinas, esses também outros meios de registro que a gente tinha para gravar informação. Né? Hoje em dia, por exemplo, disquete você já não consegue acessar o conteúdo. Muitas vezes porque a sua máquina não tem a entrada de leitura para disquete e principalmente porque os sistemas operacionais mudaram de versão. Só que aí a gente vai entrar num ponto bem interessante, que é a questão das versões. Por exemplo, como a gente usa processadores de texto e a gente continua usando, a gente não está realmente atento para as mudanças nas versões desses processadores. Então os formatos, a evolução do formato é muito importante para que a gente tenha uma noção de quão rápida é essa mudança na tecnologia e que torna a informação realmente obsoleta e irrecuperável em um período muito curto de tempo. Então essa memória também tem que ser discutida. Evolução e diversificação dos formatos. Né? A gente vê formatos, quer dizer, hoje já tem diretórios de registro de formatos. Para a gente saber o que é que não há unificação. E quanto mais a gente está pensando em interoperabilidade, mais novos formatos aparecem no mercado. Né? A gente está falando também de tecnologias, por exemplo, os plugins, os JavaScript que não existiam antes, as páginas web, né, que são conteúdos que são realmente vindo de várias partes. Aquela página que a gente vê ali é uma manifestação de vários elementos provindos de outros repositórios, digamos assim. Né? Então, como é que a gente grava essa memória se ela é tão efêmera ao mesmo tempo? Se ela não existe, esse objeto que se manifesta é um objeto que se manifesta a partir da existência de outros manifestos, ou de outros objetos. Então, são questões... Se vocês não estiverem seguindo, por favor, me digam, porque às vezes eu falo meio rápido. Então, é essa questão, como é que a gente trabalha na interoperabilidade. Eu acho que é uma das grandes preocupações que a gente tem hoje é interoperabilidade, né, entre sistemas, mas também entre formatos. Né? Como é que a gente pode ter certeza de que um objeto que é composto de vários formatos diferentes, que a gente vai tratar disso, ele pode ser recuperado e ele pode ser renderizado, que a gente usa esse termo renderização no conteúdo eletrônico, né, da manifestação desse conteúdo. Então eu gosto muito dessa frase do Rothenberg, que ele fala da questão da preservação. Né? Porque quando a gente fala em memória, a gente fala em preservação. Né? A gente está falando de preservar a memória. E ele eu nem traduzi, porque eu acho meio até poético, né? Digital resource lasts forever, 5 years, whichever comes first. A gente não sabe, não se pode dizer. O documento físico, a gente tinha um documento, o punha ali numa estante ou numa gaveta, ele poderia nem ter sido tratado enquanto documento. Mas no futuro, alguém vai vê-lo, vai dar significância àquele documento, vai descrevê-lo, e esse objeto se torna um objeto memorial. Porque a memória está não só nos objetos, mas na relação que a gente constrói com eles. Né? Então, com o digital tem essa questão também. A gente não sabe qual o tempo que a gente vai ter realmente para preservar os objetos. Obrigado. Aqui, desculpa, aqui Obrigado. não é Jô, mas tem que... Então você não tem, às vezes a gente ainda trabalha com essa questão do tempo, né, da temporalidade. E como também os conteúdos... Perdão, cuidado para não esquecer. para não bater, né? Eu vou botar aqui que eu acho mais... Vamos ter a mesinha, só para fazer isso. Então tem esse conceito de preservação digital, e até do DISC, que eu acho bem legal, né? Que fala que são ações que a gente, para garantir o acesso contínuo e fidedigno à autenticidade dos objetos, pelo prazo que eles sejam considerados relevantes. Então, quem é que vai determinar a relevância de um objeto dentro do contexto institucional? A gente tem que trabalhar isso. O que é que realmente faz com que aquele objeto seja worth of... se tem a necessidade de preservar aquele objeto... relevante, exatamente. Por que aquele objeto é relevante e como é que eu vou determinar, enquanto curador digital, arquivista ou bibliotecário, a relevância daquele objeto? A gente tem isso muito na biblioteconomia também, que é o desbastamento, né? Que você tem que realmente... Mas no digital é mais complexo, porque o objeto digital ele não é um objeto estático, ele muda o tempo todo. Ele muda porque a gente está constantemente reutilizando esses objetos de maneira distintas. Ele muda porque a gente está agregando informação àquele objeto. A partir que a gente agrega informação, a gente muda o contexto informacional que aquele objeto serve. Tá bom? Então, esses pontos que são bem também determinantes da nossa tarefa de decidir o que é relevante e por quanto tempo essa relevância vai perdurar. O próximo.
Então se fala, também gosto dessa, eu estou pegando aqui só umas, para iniciar a conversa, né, pegando só umas citações que eu acho interessantes, também é do Rosenweig, que ela fala que a estratégia de preservação digital tem que ser como uma estratégia militar, né? O maior inimigo de um bom plano é o sonho do plano perfeito. Se você ficar esperando pelo momento ideal de preservação digital, você não vai fazer nada. Então é essa questão, o que é que a gente tem que começar a preservar, pensando justamente que talvez aquele conteúdo que vai ser preservado hoje, talvez não possa nem ser acessado amanhã. Mas a gente já inicia uma discussão em cima desse objeto, em cima desses formatos, em cima dessa tecnologia, e essa discussão vai fazer com que a gente consiga encontrar meios de preservar aquele objeto. É muito mais importante trabalhar nesse ponto de planejamento do que ficar esperando por uma solução perfeita que nunca vai existir. E aí o que eu falo também é a questão dos arquivos digitais, né? Como é que a gente está trabalhando isso? Quando você vê um documento sendo formado, esse documento ele é composto de vários elementos de formatos, vários elementos de sistemas operacionais que estão ali trabalhando para que aquele documento seja renderizado. Como é que a gente consegue trabalhar? A gente não está trabalhando com um texto, digamos assim, a gente está trabalhando com uma manifestação. E eu gosto da palavra manifestação nesse sentido que é quase como um fantasma digital. Ele pode desaparecer a qualquer momento. Né? Então, e ele é muito... A dependência tecnológica do digital você fica realmente assustado do quão ela é importante, o quanto um elemento desse conteúdo, se ele tiver omisso, você vai perder todo o documento. Né? Então, como é que a gente trabalha dentro do sistema? E também isso tem a ver com interoperabilidade. Digital não é simples, é muito complexo. E está se tornando cada vez mais complexo. Porque a gente está evoluindo tecnologicamente. No caso da preservação, a gente está sempre um passo atrás da tecnologia. Porque quando a tecnologia aparece, aí é que você vai pensar em como preservar. Né? Então esse é o grande desafio que a gente tem. A questão mesmo da memória. Apesar de ser curto, não só apesar, mas porque ela é muito curta, essa memória, porque as coisas desaparecem muito rapidamente, a gente não sabe trabalhar num período tão reduzido de tempo para pensar em soluções para o que já está acontecendo. Então é isso, eu faço assim, essas questões mesmo de quantas informações gravadas registradas em suportes que já são obsoletos, como os cartões perfurados, fitas magnéticas, né? Como é que a gente trabalha com emulação, como é que a gente trabalha com conceitos de preservação digital, para que a gente possa não somente, no caso, recuperar a informação que está registrada nesse tipo de suporte, mas também, quase como numa relação fenomenológica, como é que você pode fazer com que a experiência do usuário com aquela informação, ela era atualizada. Né? A gente vê muito isso na questão dos jogos eletrônicos. Né? Por exemplo, o Pac-Man, né? Que era aquele joguinho que não era Pac-Man, mas né? O Come. Exato, o Come. Você vê que você pode emular aquele jogo num sistema operacional completamente novo, mas a experiência vai ser diferente. Os pixels são diferentes. Você não vai ter mais o console, você normalmente vai jogar com o mouse. Não é a mesma coisa. Então você mudou a integridade do objeto. Né? Você pode até apresentá-lo, mas você não vai apresentá-lo dentro do contexto em que ele aparece. E isso é muito importante que a gente tenha também em questão. A autenticidade e integridade não é só você garantir que aquele documento que foi gravado no formato antigo de Word possa ser recuperado hoje, mas que ele tenha ainda as mesmas características quase de manifestação daquele documento original. Para a gente entender, inclusive, qual a relação desse objeto com o usuário. A emulação parece uma simulação, às vezes. Né? Porque você está tentando recuperar ou reproduzir algo que realmente você sempre vai melhorar, digamos assim, porque a tecnologia melhora, mas você acaba, por melhorar, você acaba matando a autenticidade do objeto. É como se eu pegasse um manuscrito medieval e fosse reescrevê-lo, né, já com imagens mais modernas, né, mas talvez até seguindo a caligrafia, mas mudando a imagem. Eu mudei alguma coisa naquele documento. É o papel, né? Exatamente, o papel E o problema do digital justamente é isso, é porque ele é uma manifestação. O que realmente existe físico no digital são os HDs, onde está gravada a informação, e a informação mínima que se tem, que é a mais importante, são os números binários, né, 1 e 0. Então, o que no digital, nesse sentido, ele quase que não existe. Ele é criado a partir de uma combinação de fatores que fazem com que aquele documento, aquela codificação, ela possa ser representada em linguagem humana. Um ponto que eu venho batendo muito
aqui no Brasil em termos de, falando sempre da questão da importância de preservação de páginas web e blog. A gente estava até discutindo agora recentemente que, apesar que a gente tenha uma lei de depósito legal de 2004, que estabeleça que qualquer documento gravado em qualquer mídia, né, ou publicado em qualquer formato, ele tenha que ser, fazer parte do depósito legal, não se tem feito nada nesse sentido. Tá? Você vê, por exemplo, páginas web e blog. Hoje em dia os historiadores falam que não se pode pensar a história do século XXI sem se tratar de páginas web. Né? É impossível. Muita informação, a maioria delas, é publicada somente em formato digital. Tá? Principalmente se você pega, no caso mais específico, escritores eles começam a produzir sua obra através de blogs. E esses blogs vão se tornando mais... E não somente o blog é no sentido de passar informação de um para o outro. A gente também trabalha com ferramenta 2.0, que a própria questão dos usuários, a discussão, vai transformando o trabalho do escritor durante o período da sua carreira. Né? E o que a gente vai ter no futuro, se a gente não começar a arquivar esse tipo de material, vão ser as publicações físicas. Nem todos fazem publicações impressas das suas obras. Mas a parte mais interessante que se pode ter hoje é justamente essa informação que não está ainda em formato analógico. Né? Então, como é que a gente pode trabalhar nesse sentido? As instituições, por exemplo, a Federal de Pernambuco tem gravado as suas páginas web? Né? Não sei. Ou Aquiles, a própria notícia, né? Se a gente pegar assim, os sites de jornais, veículos de comunicação, aquele conteúdo ele é atualizado o tempo todo. Exatamente, Um só dia, aquele conteúdo já mudou 5, 6, Com certeza, 10 vezes, né? Então, aí você entra na questão também do Big Data, né? Dos dados massivos. Como é que você pode aproveitar? Quando a gente fala de dados massivos também, ou nessa questão da mudança muito rápida de conteúdo, como no conteúdo mais dinâmico, que seria uma página de jornal, você pensa, o que é que eu posso registrar que possa ser representativo daquele todo? É impossível você gravar tudo, é impossível você preservar tudo. Mas eu tenho que pensar no mínimo de preservação que possa garantir aos usuários no futuro de entender essa época que a gente chama, inclusive, de época do buraco negro digital. Porque estão muito... No caso das informações já produzidas, porque hoje estima-se que no Google a gente só consegue recuperar 3% de toda a informação da web. Não se mensura quanto de informação sendo da web. Existe algum tipo de trabalho já nesse sentido? De você trabalhar com... De busca dessa mensuração. Porque assim, se você não consegue mensurar o todo, você não vai conseguir preservar. Exatamente. Mas é um bom ponto. Mas a questão você não tem que preservar o todo. Você tem que pensar, por exemplo, na preservação de páginas web. Não é preservar todas as páginas web, mas preservar páginas que têm exatamente uma relevância para a sociedade atual. Por exemplo, a questão que eu falei, não somente as páginas web, mas a questão mesmo das mídias sociais. Quando a gente fala, a questão mesmo do impeachment, digamos assim, para tratar de algo bem doloroso. Como é que a mídia tratava, né, toda a situação, toda a questão do impeachment, como é que as pessoas dialogavam essa situação política dentro das redes. O que o usuário do futuro vai ter, se tiver gravado ainda, é só a interpretação midiática desse momento político. A gente pode agora também recuperar, né, conteúdos que são gerados pelos usuários. Porque assim, até a expressão cultural do povo, no caso do impeachment, ela se fez muito nas mídias sociais. As pessoas iam para a rua, hoje as pessoas vão para o Facebook. Exatamente, E aí, no caso, teria uma lacuna num pedaço da história em relação à versão do povo. Exatamente. Ou você não está gravando esse conteúdo. Né? E eu digo, quando você grava, é dados massivos. Não é gravar no sentido, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, não. Você pega, porque são milhões de pessoas atualizando o conteúdo o tempo todo. Mas você pode fazer, inclusive, o que se faz nos Estados Unidos, em relação com o Twitter, é análise de sentimento. Eles veem como é que os usuários estão postando, né, informação no Twitter e como isso vai afetar a bolsa de valores. Né? Então eles já conseguem encontrar parâmetros, padrões de comportamento a partir das informações registradas pelos próprios usuários. Então são coisas que a gente ainda não pensa, porque às vezes a gente não está trabalhando em cima disso. Né? Por exemplo, essa questão, a relação do sentimento do usuário com a bolsa de valores. Mas há já estudos bem comprovados. É interessante que eu estou trabalhando com, só para assim, uma lacuna, tenho uma orientanda de mestrando que está trabalhando comigo, e ela está fazendo um trabalho excelente, que é a representação das bibliotecas nas mídias sociais. E ela está trabalhando muito com análise de sentimento, mas também com certo nível de palavra. O que é esse sentimento? E ela diz que as palavras ou os termos mais utilizados pelas bibliotecas são termos negativos, como não abriremos hoje. Não. Então, até nisso, você pensa como é que esse tipo de mensagem repercute na relação do usuário com a biblioteca.
Né? Não é uma relação positiva, é uma relação quase de que... Então, não é que isso é informacional, mas você não pode se basear somente nessa informação, porque essa informação vai ter uma repercussão muito negativa dentro, né, da concepção do usuário. São essas coisas interessantes que podem ser feitas hoje e que a gente ainda não... A gente sabe que a gente está dentro do sistema, mas a gente ainda não se preocupa em como entender esse sistema enquanto todo. E voltando ao usuário e aquele assunto dos blogs, e o que ela falou sobre os jornais físicos, para eles se manterem e irem migrando para o mundo digital, eles adotaram essas pessoas que produziam conteúdo nos blogs. Exatamente. E hoje a gente tem um jornal mais rico, não só com as colunas que já existiam quando ele era físico, mas também com essa variedade de assuntos que hoje são hospedados através dos blogs, né? Então, assim, por conta do usuário que não queria mais ler o jornal. Exatamente, Praticamente mais de 50% talvez do conteúdo gerado. A questão dos compartilhamentos, né? Ele não é mais impresso. E você vê a questão também do digital no jornal, a questão do compartilhamento, que o leitor de jornal, do jornal físico, por exemplo, ele tinha quase como um antecessor do digital, que a gente fala, que eu trabalho muito com essa questão da serendipidade, né, esse encontro ocasional da informação. O leitor do século XIX, o jornal ele tem um boom no século XIX, né, porque ele trazia vários tipos de notícias em forma reduzida. Então, ao mesmo tempo que trazia muita coisa, é como a gente vive hoje, só que de uma maneira exponencialmente maior dessas notícias que vão circulando, né, inclusive notícia falsa. Mas essa questão mesmo de você se deparar com a notícia que você não esperava. E como é que você se relaciona com essa notícia? Né? Como é que você se relaciona com essa informação? No jornal impresso ou no jornal online, o que é que a gente tem? A gente tem comentários, tá entendendo? A gente tem compartilhamentos, que a gente pode... Não é um comentário só na página do jornal. Como é que ela sai? Aquela notícia, ela vai sair daquela plataforma institucional para viralizar na web. Né? Como é que se dá esse processo de transmissão e qual a relação que ela causa, né, nos usuários. Então, esse tipo é o comportamento que os usuários vão ter com as informações que a gente também teria que prestar atenção e trabalhar. É quase como a antropologia do digital, né? que Pierre Levy trabalha muito nisso também. Ele fala da questão, tem muita gente que não gosta do Levy, eu particularmente gosto, mas ele trabalha nessa questão que a gente está trabalhando uma inteligência coletiva. Né? Então, é um termo que ele usa muito. Que não é algo, é tudo compartilhado. Né? Informação, hoje em dia, não é informação que eu detenho, mas que eu compartilho. E a informação que está sendo compartilhada, ela tem muito mais relevância no mundo de hoje do que aquela informação que está guardada em algum canto e que não existe porque ela não está disponibilizada em rede. Então, o digital promove essa... É um pouco como a revolução de Gutenberg, né, da prensa. Quando a imprenta foi inventada, digamos assim, dos caráteres móveis, levou 100 anos para que essa revolução se consolidasse enquanto revolução. É o que fala a Elizabeth Einstein. Ela fala que não foi a questão do livro impresso aparecer, mas foi a formação dos leitores. Então, é um ambiente muito mais amplo do que o objeto. Só que o objeto facilitou novos comportamentos. Né? Só que essa revolução levou 100 anos. E agora a gente está pensando, no momento temporal, a gente está vendo que, por exemplo, a internet existe desde os finais dos anos 90, né? Então, o quanto esse comportamento em rede mudou a nossa percepção, não somente do mundo na comunicação, mas na nossa atuação. Como as coisas ficam muito efêmeras, rapidamente. Por exemplo, a gente tinha o Orkut, né? Que o Orkut tinha uma comunidade interessantíssima. Hoje, recentemente eu descobri que tem um acervo do Orkut, que eu achei interessantíssimo. Tem uma instituição brasileira, né, que trabalhou, ainda achou que quando o Orkut ia fechar, ele disponibilizou, deu a possibilidade para os usuários baixarem seus dados. Eu acho que muita gente não fez isso. Por que o Orkut fechou? Porque era pirataria. A galera estava compartilhando o tempo todo, era música, era livro, né? Aí o Facebook já entra com outra proposta, mas o Facebook já tem os grupos fechados, você já pode mandar as coisas também, o WhatsApp. Quer dizer, não resolveu o problema. Né? E hoje em dia o Facebook já está ficando uma coisa meio obsoleta. Eu já, assim, gosto de entrar só para ver um pouquinho o que está acontecendo, mas eu não estou ativo na rede. No sentido de pensar, isso no começo era tão interessante, e a gente se pergunta o que é que vem depois disso. Né? Porque a gente estava pensando, a gente ainda pensa Web 2.0 é algo que a gente está vendo que nessas ferramentas de interação, tempo real e tudo mais, a gente vê que elas já estão ficando obsoletas. Então, o que é que vai ser o Web 3.0? Né? A questão da web semântica também, como é que essa nova geração tecnológica,
ela vai trazer a informação para a gente de uma maneira muito mais inteligente, que a gente vai ser muito menos ativo na questão da disseminação. Né? Porque essas informações, o perfilamento, né, de cada um, vai alimentar algoritmos para que esses algoritmos possam se aperfeiçoar cada vez mais e tentar chegar ao cerne das suas questões. Né? Qual a informação que você quer? Então essa questão também é quase como uma memória completamente, voltando ao tema da memória, né? Essas tecnologias, como elas ficam obsoletas muito rápidas, elas já são memória. Né? A gente já tem que tratá-las como passado. Mas a gente ainda teima, porque é digital, a gente acha, não, a gente depois pensa nisso. Mas as coisas estão passando rapidamente, a gente está perdendo um pouco o trem da história. E, na verdade, existe uma lei, né, que obriga as empresas a armazenarem as informações na página web, mas não existe fiscalização. Então, as empresas fazem a página, depois migram, fazem outra página, mas existe uma lei que pede. Claro, mas ninguém está guardando. É porque você não sabe como é que aquela informação, primeiro, o que se produz, né? É igual também na questão, voltando da Biblioteca Nacional, por exemplo, a lei de depósito legal. Se não há um controle bibliográfico, como é que você sabe que foi publicado? Como é que você sabe que faltou uma publicação ser enviada para a Biblioteca Nacional, se a biblioteca já não produz, né? A bibliografia de publicações brasileiras? Então você trabalha com o que você conhece, mas você não tem um tipo de padronização que possa ajudar, uma atividade que possa ajudar você na identificação do que falta. Então você acha que aquilo que você tem já é tudo, né? Porque você não tem uma ideia. Então na questão dos dados é esse, né? Você tem alguns dados, outros não, mas quem é que pode provar que existiriam mais dados a serem presentes? Se ela é volátil. Exato. Acho que a gente pode passar, desculpa falando assim, mas é só para dar umas ideias para vocês, a gente. E é isso. E aí estão meus contatos, tá bom? Mas a gente pode abrir, eu falei muito, agora é um bom ouvir de vocês, né? As ferramentas, elas possibilitam hoje uma comunicação muito mais audiovisual do que escrita, né? Então, assim, preservar essa memória visual, ela se torna mais complicada, mais complexa. O conjunto da obra, né? Como assim? Tu diz a imagem? Porque veja, eu me comunico até nas redes sociais, né? No Zap eu gravo lá o áudio e estou falando com alguém. Eu estou falando por telefone e pelo Zap. Né? No Instagram eu estou botando a foto, estou botando o vídeo, sei lá. Então, tem uma riqueza maior, né? E engraçado que a gente trabalha muito na questão do digital nesse sentido também. No analógico, a gente teria essa diferenciação de formato. Esse é um arquivo sonoro, esse é um arquivo, né, textual, esse é um iconográfico. No digital, a gente tende a tratar tudo como digital. Assim, tudo em formato digital. A manifestação que vai ser diferente. Se é um texto para um computador, às vezes por exemplo, os textos que a gente tem, os livros digitalizados, né? Se faz muito pouco uso aqui, eu acho, no Brasil, de OCRs. Os OCRs, e justamente a extração, a tradução daquela imagem em texto legível por um computador, que é importante para uma pessoa que trabalha na humanidade digitais. E não a imagem em si. Porque a gente tende sempre a replicar, a pensar o digital enquanto referência para o analógico. A gente não vê o digital ainda como revolucionário. A gente vê que o digital é um substituto do analógico. Se eu quiser um livro, eu posso ir na internet, buscar esse livro e ler. Mas não é isso. Se eu quiser fazer uma análise textual, mineração de texto em 2.000 volumes, né? Escritos por, não sei, escritores naturalistas, eu quiser fazer uma frequência de termo e utilizar quais, né, fazer uma, sei lá, indexação dos termos mais utilizados por eles, né? As relações, que eles podem fazer hoje em dia facilmente no computador. Mas você tem que ter esses OCRs. Se você não tiver esse tipo de ferramenta ou esse tipo de elemento de dado, você não vai poder trabalhar com aqueles textos. E na imagem é a mesma coisa. Então a gente pensa muito que se tem muito ainda, essa questão a gente ainda não consegue nem trabalhar com visualizadores que possam representar vários tipos de objetos numa mesma plataforma, digamos assim. Né? Porque é que para ir para um componente de áudio eu tenho que utilizar uma plataforma, o visual eu tenho que ir para outra. Então a gente pensa nisso, mas se é tudo digital, por que é que não poderia estar tudo interrelacionado, né? Mas tem sim essa profusão muito mais ampla da imagem, né? Eu não estou preocupada
sociais, apesar da importância delas. Porque quando eu chego lá, estou um choque. Eu também. Nada daquilo para mim tem muito valor, mas eu estou muito preocupada em saber como é que os outros países avançados estão fazendo a produção da documentação institucional. Por exemplo, eu penso no judiciário, penso nas secretarias do governo, nos ministérios, né, que tem. Estão produzindo a história do país, oficial ou não interessa, mas estão produzindo uma história. E eu não sei como é que estão guardando, honestamente eu não sei, não é muito minha área, mas a gente vai ao 18, temos os documentos registrados. Nós eu não sei como é que está sendo feito agora. Exatamente. A senhora falou isso aí. Isso aqui para mim é extremamente importante e não me parece que isso passe como uma coisa de importância. Pelo menos não é falado. Você falou uma coisa muito interessante, porque a questão é muito pior. Então, eu estou terminando direito agora e eu fui semana retrasada para um evento que falava sobre inovação e direito. E uma aluna chegou e apresentou um trabalho que ela falava justamente dessa questão da digitalização do judiciário, dos documentos, blá 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 blá. Quando ela defendia essa questão de, por exemplo, agora a gente está com o PJE, com a ESAG em outros estados e tudo que seria o processo físico se tornou um processo digital. E aí ela falava isso como se fosse a última salvação do judiciário. E aí eu fiz uma pergunta, eu perguntei a ela se quando ela, porque ela disse que para poder viabilizar e diminuir essa demanda, tanto a demanda financeira quanto a demanda física, seria interessante todos os processos serem já digitalizados e blá 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 blá. Ela vendia isso como se fosse um produto maravilhoso. E aí eu perguntei a ela se quando ela desenvolveu aquele trabalho, se ela se deu ao trabalho, anteriormente falando, de se debruçar sobre o que diz hoje a legislação em relação ao tratamento de documentação, principalmente na questão da migração do digital do analógico para o digital. E aí ela olhou assim pra mim e ela ficou surpresa, porque eu era ouvinte eu também estava prestando um trabalho do jeito dela, só que eu também era ouvinte naquele momento. E ela parou. E ela não soube me responder. Ela disse, não, eu falo isso porque, veja, eu venho de uma área que a gente, em determinado momento do curso, nós trabalhamos com curadoria e existem profissionais que só se debruçam em cima disso. Existe uma lei, existem leis, existem regulamentos que dizem como é que você tem que tratar isso. A pergunta é, se você está vendendo isso aí com uma solução judiciária, você já se debruçou sobre como é que vai acontecer essa migração? Porque você tem que pensar a médio e longo prazo justamente por conta da memória institucional. Porque, tudo bem, são milhões de processos, mas milhões de processos, em algum momento, ela vai se encontrar com a história, ali vai mudar, que seja uma questão moral, que seja uma questão de direito, vai se refletir alguma coisa daquele momento histórico, daquela sociedade. E ela simplesmente não soube responder. Acho que não é só ela que não sabe responder. É uma questão muito preocupante. Três de gente que não sabe para onde vai. Não, e você fala muito hoje em transparência, acesso aberto e tudo mais, mas tem uma menina, a Ana Javes, ela está fazendo uma tese de doutorado interessantíssima. Ela é da área de comunicação social, mas trabalha também com organização da informação. E ela trabalha com as páginas web do governo Dilma, como são representadas agora no governo Dilma. Essas páginas web, elas foram tiradas do ar. Foram tiradas do ar. Então houve uma moção para que elas voltassem, e elas estão super escondidas. Quando você clica lá, quando você encontra na página do Planalto, informações referentes ao governo Dilma, o que vem é uma mensagem de caution, né, dizendo, esse conteúdo ele não é seguro, você quer acessá-lo? Né? E ela trabalha, eu não sei assim, claro, passar nas palavras dela o quanto isso foi importante para a tese dela. Né? Não é só a questão da transparência. Você pode dizer que é transparência, mas a questão é de encontrar. Né? Transparência no sentido é transparente porque está lá, mas está lá onde? Né? A gente não consegue, isso é organização. Não é só isso também. Você pode fabricar em cima disso. Entendeu? Eu acho isso de uma insegurança total. Porque você não é só o que você esconde, é o que você fabrica em cima. Exatamente. Ou você seleciona. Isso surgiu com a Xerox. Você fabrica na sua casa uma portaria. Você assina, né? E ela torna-se legal. Eu digo uma portaria porque é uma coisa mais comum. Mas essa fabricação nos esconde uma série de coisas. Não nos dá e nos esconde. Né?
sei como é que vai resolver isso. Como é que os países avançados estão fazendo? Você que morou na Inglaterra, o que é que tem Inglaterra? O que é que a rainha está fazendo? O que é que a documentação do reino está feita? Eu acho assim, na minha percepção, que, por exemplo, o que a gente está trabalhando em termos institucionais é justamente trabalhar não somente com o que é publicado pelo governo, mas como essas mensagens são recebidas e reapropriadas pelos usuários, né, para você fazer a mensuração do impacto. É muito fácil, porque se trabalha muito, e é outra coisa que a gente pensa muito. A nossa importância enquanto instituição está no acesso, não é isso. A importância da gente enquanto instituição está no reuso da informação, né, não é o acesso. E hoje em dia você tem como saber como aquelas informações, claro, não tudo, mas há meios de você coletar informação de como as informações que a gente publica, elas estão sendo realmente reutilizadas pelo público. Em questão não somente de pertinência, mas de transformação. Que a gente está transformando o tempo todo e também outra coisa, né? Equimodalidade coletiva, a memória, né? Não reuso. Exatamente, Você está ressignificando aquele conteúdo. Mas o digital é ainda mais atemorizante a ideia, porque o digital não existe original e cópia. Toda cópia é uma cópia original do objeto, porque é uma réplica perfeita. Você não pode e falar. Aí é que entra o falseamento da informação. Porque toda cópia é original, você pode fabricar outra original, em cima daquela primeira. Então, a mudança, a transformação disso aí, eu acho que isso aí é grave. Quer dizer, é grave para quem faz história. Quem vive no dia a dia sabe, não sei. E é o que a gente fala da autenticidade e integridade, que são conceitos da arquivologia básicos, né? Básico não, de base. São básicos. E a gente fala na questão da transformação, a gente estava discutindo, vocês conhecem aquele gráfico do Digital Creation Center, DCC, que é uma roda, né? Então a gente estava falando isso, né? Hoje de manhã. A questão de como os objetos, quando ele está lá dentro, é um objeto dinâmico. Você não arquivou e está lá já como um arquivo antigo, né? Que você punha o objeto lá, o usuário vinha, fazia uso dele, ia embora, publicava. Só que aquela publicação, ela não voltava para o arquivo, no sentido de que ressignificava aquele objeto dentro do contexto em que ele estava arquivado. O digital já é o contrário. A gente está transformando o tempo todo, porque a gente está inserindo metadados de uso, a gente está compartilhando esse tipo de material em outras plataformas que não é institucional. E hoje se fala muito mais da importância das plataformas abertas não institucionais para realmente se garantir uma eficiência no serviço que a gente presta, do que nas próprias plataformas institucionais. No sentido de que se eu publico alguma coisa só na minha página web ou no meu catálogo da British Library, qual a relevância que essa informação publicada vai ter se ela não está publicada de forma mais aberta e acessível através de outros meios? Né? Por exemplo, a gente sabe que os nossos dados catalográficos eles não são indexados pelo curso. Então, como é que você trabalha? A gente já está perdendo aí uma audiência incrível. E a gente tem que pensar não no usuário que a gente atende. Em termos, e eu gosto muito também dessa área de usabilidade dos acervos, né? Mas aqueles que vão nos descobrir. Né? E eles vão descobrir de uma forma completamente diferente, porque quando a gente organiza, a gente tem nada do usuário. Né? Porque a gente está falando também da organização da informação. Então, o que é que está acontecendo hoje, mesmo em formatos mais, digamos assim, não formatos, mas sistema de organização, ou até de metadados como o Marco 21, que você tem os campos pré-estabelecidos, mas como é que o Marco 21 está cedendo espaço para o RDA? Como é que o RDA tem uma visão completamente simples, de triplos, né? Sujeito, predicado e objeto, mas ele vai abarcar tudo, porque ele vai linkar todas as informações de maneira completamente inusitadas, para que essas informações ela comece a se transformar em outras informações que não eram pensadas antes. Então é uma estrutura ainda muito louca para a gente considerar, porque é uma estrutura rizomática. A gente não está trabalhando a partir de campos estruturados, a gente está trabalhando a partir da quase como a desorganização da informação. Porque a informação está tão desorganizada, e como é que você não vai tentar organizar isso. Você tem que entender como é que essa desorganização pode ser trabalhada dentro do seu contexto profissional. Como é que eu posso entender, primeiro de tudo, e aplicar, desenvolver novas técnicas que sejam pertinentes para esse tipo de meio de difusão informacional, né, que não os meios antigos. Eu estava pensando assim, até na grade curricular da gente, que é interessantíssimo, a gente trabalha muito com a catalogação, por exemplo, mas quando chega na questão do RDA, agora estamos desenvolvendo o RDA, eu sei que a FEBAB, né, está até traduzindo agora o catálogo do RDA, o manual, mas não é uma coisa ainda que a gente tenha aplicado nas nossas práticas. Né? Mesmo a questão do DCC, quando a gente pensa no ciclo, a gente estava comentando isso também de manhã,
é tudo muito teórico, mas há uma aplicabilidade naquela teoria. Mas parece que a gente adora discutir toda aquela teoria e ficar traçando, né, quais as diferentes etapas, as ações, se é sequencial, se é isso ou aquilo. Quando chega na prática, a gente parece, vamos simplificar a coisa, né? Vamos trabalhar de uma forma mais sistemática, porque essa forma já deu certo naquele outro tipo de objetão analógico. Então vamos replicar esse tipo de comportamento, que facilita a vida da gente. É atemorizante? É. Né? É uma situação de risco? É. Mas é a questão, né, da memória. A memória, ela, nesse sentido do digital, ela só existe enquanto memória de risco. Aí você tem que mitigar esses riscos através de alguma ação. Você não vai cancelá-los. Justamente porque há uma mutabilidade muito grande dos formatos, né, dos sistemas operacionais e tudo mais. Mas uma das coisas que quando se fala em era digital, e que eu tenho observado nos últimos 20 anos, é que não tem no Brasil, no momento, nenhuma, veja o que eu vou falar com calma, não tem no Brasil, no momento, nenhuma universidade que se preocupa com a preservação do conhecimento. Laboratório de pesquisa, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou participando de um projeto com a IBM Brasil, que tem uma parte disso. E nós estivemos em quase todas as universidades, aqui, no Centro de Informática. Vocês têm, por acaso, banco de dados, né, das pesquisas feitas na Universidade Federal de Pernambuco? Isso é um ótimo ponto. Não. Ótimo ponto. E se perder? Não. Então eu lembro o caso da barreira de Natal. Não sei se todos sabem, teve lá um problema, a barreira do inferno em Natal, de pesquisa, pegou fogo, que até hoje dizem que foi. Bom, não interessa, eles perderam tudo. Não, mas tem coisas que foram salvas, guardadas, digital, tem a memória. Não tem. Não, a questão da preservação, principalmente do banco de dados, né, que foi tocada, é importantíssima. E foi uma das críticas que eu fiz, inclusive, eu acho que o IBIT era um tipo de serviço que o IBIT poderia começar a prestar para a ciência. Mapear os laboratórios que estão produzindo dados. E os dados, ele tem as suas especificidades. Né? Um dado biomédico vai ter descrições completamente distintas de um dado geológico, por exemplo. Não é só do dado em si, mas como aquele dado foi criado, quais os objetos que foram utilizados. Né? Então, é um universo informacional incrível. E você trabalhar também na sistematização desses dados. Como é que esses dados podem ser reutilizados dentro de um sistema que seja diferente daquele que ele foi criado? Eu estive ano passado em White Plains, uma cidadezinha que fica a 120 quilômetros de Nova York. Esse projeto que eu estou com a IBM. Aí perguntamos, as pesquisas aqui, vocês têm banco de dados? Temos. Mas o que é que vocês guardam? Tudo. Um detalhe, temos cópias em 16 pontos da Terra. Eu estive, vou dizer o nome, Itaú. Lá no centro de Itaú. Aí vocês, temos cópias, 26 cópias distribuídas no mundo ocidental. Então, nós ficamos assim pensando, por que as universidades brasileiras não têm? E eu chego a dizer aqui para todos vocês, Unicamp, USP. Aí você diz, não, mas eu cheguei lá e precisei de alguma coisa de 2 anos, 3 anos atrás. Sim, tem. Mas como se fosse pegar fogo. Então, quando a professora Gilda falou a questão das instituições, o que é que está sendo feito? Muito bom. Eu acho que isso também é uma questão cultural. A gente ainda está muito aquém da importância da preservação, não apenas do conhecimento, dados de pesquisa, mas a gente tem que levar em consideração que já existem iniciativas. A gente tem os próprios repositórios institucionais que trabalham com a produção científica das universidades. Como a gente também tem aquela rede de dados de pesquisa de Pernambuco. E aí que está sendo feito um levantamento sobre a questão de dados de pesquisa. O que a gente faz com aqueles dados de pesquisa que a gente usa quando a gente vai produzir um artigo,
quando a gente vai fazer uma apresentação em um evento, por que a gente não pode reutilizar esses dados? Por que a gente não pode colocar acesso público para reutilização? Então, assim, iniciativas estão sendo feitas. Ainda é muito inicial, sim, mas a gente já está percebendo um pouco de mudança de cultura. Eu acho que esse é o ponto principal. É trabalhar exatamente na questão cultural. Por que é importante? Está sendo, eu não sei se tu recebeu, Aquiles, que é a rede de dados de pesquisa de Pernambuco. Pois não é uma parceria com a URGS, do Rio Grande do Sul, e o IBIC. Que legal. E aí está sendo feito um questionário nacionalmente de todos os pesquisadores sobre o que é que está sendo feito com esses dados, o que é feito, onde está sendo depositado, se está sendo depositado, por que não? Então a gente precisa pelo menos entender primeiro esse panorama, para depois ver que tipo de ações a gente pode levar em consideração. Agora, então, interessante que a gente mas eu acho que está interessante que está falando aí, você tem razão e é verdadeiro isso aí, mas o que ele está falando, na verdade, o que está trazendo a palavra dele, o que está reclamando é da ausência de uma cultura generalizada, uma cultura que esteja disseminada na cabeça das pessoas, e que isso é importante ser feito, não é? Você veja, você fez o teu estudo de mestrado foi de ano? 2009. Será que a gente pode dizer hoje, quase 20 anos depois, né? Quase 10 anos depois, será que a gente resolveu o problema que você detectou lá? É capaz de dizer assim que foi feito 20% do que era necessário? Não foi. Não foi feito e assim, foi gasto muita energia, não foi por falta de iniciativa, né? Então, o que acho que bate muito com o que a Cris falou. A gente ficou muito na teoria e na prática como é que funciona. E essa é a dificuldade de todo mundo. A prática, o que é que eu posso fazer? Jarluz e Henrique fizeram um projeto de iniciação científica, um para identificar a preservação digital nos laboratórios de pesquisa e outro nos periódicos. Eu não vou dizer, eu não tenho coragem de dizer nenhum resultado para vocês. Porque é tão básico, é tão assustador o que eles encontraram lá, que assim, é menos do que nada. Né? Parece, é menos do que nada, porque além de não existir, parece que existe um outro complicador que é assim, uma disputa maior do que aquilo que por si só vai se resolver, como se a tecnologia ela fosse capaz de algum tipo de mágica, né? E de por si só ela se preservar. Bom, mas tem uma outra coisa que é interessante, a gente pergunta assim, bem, se a gente estivesse preservando tudo, o que é que aconteceria? Ou outra pergunta, vamos dizer assim, a biblioteca de Pérgamo, se ela não tivesse incendiado, o mundo, a gente estaria hoje nas estrelas, a gente estaria no estágio tão elevado, o conhecimento da gente seria tão elevado, não seria. O que acontece quando a gente perde memória, a gente perde duas coisas, a gente diminui a velocidade do conhecimento, a velocidade do conhecimento se propaga, porque se o conhecimento não aparecer aqui, se o que a gente está desenvolvendo aqui não for desenvolvido aqui, vai ser desenvolvido ali, mas adiante vai sair de outra forma, mas ele tem o seu próprio, você encontra a sua própria expressão, né? Mas a gente perde combinação, a gente deixa de participar desse processo de desenvolvimento, a gente perde identidade, a gente perde economicamente, o país fica subdesenvolvido. Uma das coisas assim que uma entrevista que eu vi, eu não sei quem foi que estava falando sobre isso, que sobre um dos fatores mais importantes do desenvolvimento na América era uma visa que foi criada para cientistas, né? Uma visa especial que permite que as grandes mentalidades tenham um passo especial. Então aqueles caras que têm inteligência comprovada, você pode pedir uma visa no teu passaporte que os caras aceitam. O que é que isso significa? Isso significa o mesmo que significou durante a Segunda Guerra Mundial, que há uma migração das inteligências. Como houve no passado, ela continua existindo. Então nós perdemos divisas em formato de inteligência que vão para outros locais e eles ganham divisas em formato de inteligência. E esse é o capital essencial, esse é o capital fundamental. Então, enquanto a gente não tiver uma cultura de desenvolvimento, a cultura de desenvolvimento que eu estou dizendo é quando a gente entender
que memória não é passiva, ela é ativa, e é um ativo importante, ela é um recurso importante para a nação. Isso não vai se desenvolver, isso não começa em outro local, não, isso começa aqui, isso começa na universidade, começa com vocês estudantes, com pesquisadores, entendendo isso. Isso que Gilda fala, no passado eu brigava muito com ela porque eu não entendia o que ela dizia a respeito disso, mas faz muito sentido. Faz muito sentido hoje, passado o tempo, faz muito sentido, não faz mais sentido a discussão, o debate, porque isso já está num lugar comum, mas assim, ela tem razão em se preocupar com isso, né? E a gente achava que, de uma certa forma, que o mundo digital se resolvia por si só, não se resolve, não, né? Então, quando a gente está falando de preservação, guardar memória, preservar isso a gente está falando de preservar um recurso tão precioso quanto o petróleo, quanto o ouro, quanto qualquer outra coisa, talvez mais precioso ainda, porque a gente está se reportando a um recurso que vai servir às gerações que vão vir, né? Então, eu acho que é essa a preocupação que você tem. Assim, uma coisa interessante é que as instituições de pesquisas ligadas, por exemplo, as Forças Armadas, por exemplo, tem réplica, tem dados duplicados, como segurança, não sei. O ITA tem. O ITA tem. O Ministério da Marinha, esqueci o nome agora, também tem. Mas são bancos de dados replicados só no Brasil? Não, lá fora. Mas então, eu acho que ainda é pior que isso. Eu acho que a gente tem alguns dados que estão replicados. O pior é que eles estão replicados e a gente não tem nem ideia de que eles estejam, que a gente não faz uso disso. É pior ainda. É pior do que você não ter, é você ter e não ter a inteligência de saber que aquilo serve a essa situação, é mais grave ainda. Não tem, mas está faltando. Você tem, mas não sabe onde está. Quando precisa, não acha, nem sabe que existe. E outra coisa é a interoperabilidade, né? Essas instituições, como é que elas estão trabalhando? Formar gente com esse pensamento estratégico, ele é extremamente relevante. O país não entende, mas a gente tem que entender e fazer que o país entenda isso. Esse é um dos papéis da ciência da formação. Esse é o papel. Memória não é passiva. Memória é um ativo importante, um ativo de desenvolvimento fundamental para qualquer nação. Nenhuma nação alcançou a condição de desenvolvimento sem ter preservado memória. Essa questão de guardar dados é impressionante. Um caso que chamou muita atenção na época, quer dizer, no meio, não foi publicado nada. Você sabe que Israel tem uma tecnologia toda própria de crescer no deserto. Plantar no deserto. Israel tem. E planta mesmo e colhe. Agricultura, falando português bem claro. Aí na época, o governo brasileiro, então aí Israel mandou, né, dados, informações completas de como aproveitar aqui no Nordeste brasileiro. Ótimo, beleza, muito bom, 100%. Aí, mas esse momento agora não dá porque falta recurso, o Ministério da Agricultura, mas tá. Aí tá certo, aí. Opa, anos depois, agora não, sim, agora temos, agora. Pega lá aquelas informações. Perderam. Como? Quem foi? Quem não foi? Quem fez o quê? Pega aí Embrapa. Embrapa? Não, nós não recebemos nada disso. Então, é como estava dizendo, Juliana, tudo bem, já está existindo uma certa cultura, mas está muito viciante ainda, essa preocupação. Agora, eu acho que a primeira coisa que tem que sensibilizar todos os envolvidos é alertar para o fato de que envolve todos os segmentos da sociedade, envolve o dia a dia da sociedade essa questão. Gilberto Filho dizia assim que não há, Gilberto Filho dizia assim, não há modernidade sem tradição. Você não tem como chegar a ser moderno, não tem como se desenvolver se você não construir tradição. E a gente não tem tradição de educação, a gente não tem tradição de cultura. As escolas superiores, escolas de uma forma geral, foram permitidas no Brasil em 1822. Isso, do ponto de vista histórico, tem importância enorme. Quer dizer que nós ainda estamos na primeira infância do desenvolvimento da cultura do Brasil. Apesar da gente ser importante, a gente ter uma cultura nativa
é fundamental, é essencial, mas essa cultura de educação, essa cultura de ciência, essa cultura de preservação do conhecimento para o desenvolvimento, ela precisa levar, a gente vai levar muito mais tempo, porque isso foi tomado da gente no período colonial. Agora isso não faz da gente, não faz da gente coitadinho não. Nós somos irresponsáveis. Nós não temos responsabilidade com a nossa cultura. E quando eu estou falando de responsável, não estou apontando para os políticos, não. Estou falando por nós aqui também. Tá? A gente tem que entender a responsabilidade que cada um de nós tem aqui e de se portar criticamente diante da como professor, como estudante, como profissional. Enquanto a gente ficar calado diante das atrocidades que acontecem com a memória, com o acontecimento do dia, a gente está sendo conivente, é como o dia do nascimento, né? A gente cala sobre o corpo morto. A gente não pode calar sobre o corpo morto. Né? Quem cala sobre o corpo morto consegue na sua morte. Então é isso que acontece. Se a gente calar, se a gente não se portar politicamente, por mais duro que isso seja, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Só pegando o gancho, a gente também não pode esquecer da nossa cultura política de algumas instituições ou de alguns governos. Quando eu estudei os dados de segurança pública do nosso estado, eu percebi que as delegacias que produziam os dados, elas não armazenavam. O nível tático do governo, que transformava esses dados em informações, apresentava os resultados para a sociedade, para o governo, para as demais secretarias tomarem decisão em cima disso, também não armazenava, não preservava esses dados. Ou seja, se daqui a 3, 4 anos, ou agora, eu fizer um dado de 2 anos atrás, eu tenho que ir atrás de algum caderno que foi publicado na época, alguma coisa assim. Ou seja, aquilo que já foi mastigado, né, e com alguns interesses, e que foram, digamos, selecionados para mostrar o que o governo queria mostrar. Né. Eles não tinham uma percepção da importância daquele dado, tinham. Mas aí a instituição do governo queria investir, ou seja, além da cultura, essa cultura digital que ainda está desenvolvendo, também tem uma cultura, né, que faz parte da nossa cultura, da forma como nós estamos falando, essa questão do governo, né, dos governos, dos políticos, e até mesmo das pessoas que trabalham nessas secretarias, né, e dizer assim, ó, esse dado aqui é importante, deixa só para a gente, divulga para ninguém não, até porque se a sociedade souber, ela vai ver que a gente não está andando conforme foi prometido. Então também tem essa questão, ou seja, as instituições oficiais também, dependendo do segmento que ela esteja, também não faz muita questão em investir, em gastar, ou preparar as pessoas para tal finalidade, ou seja, para dar acesso, para preservar. Desculpa, como eu já escutei, mas por que você não faz o curso? Não, você está pensando que não são megabytes, não. Assim, são gigabytes. Mas chega a zettabytes. Então, até a questão técnica em si. Meu Deus, entendeu? Eu queria falar uma coisa aqui. Primeiro eu quero dizer que essa roda foi excelente. E agradecer sua presença aqui, que eu acho que abriu um diálogo que eu acho importante. E enquanto o Galinho estava falando, eu me lembrei muito do Edson Hélio da Fonseca. Edson Hélio da Fonseca não era de imediato bibliotecário, foi estudar depois, porque foi mandado para o Rio de Janeiro. Mas o que ele tinha de mais importante, eu acho que é o legado, o exemplo mal compreendido dele, é que ele se fez presente junto aos governos. Ele se preparou intelectualmente para dialogar com quem estivesse na frente dele. E isso a gente não sente. Quer dizer, se preparar intelectualmente significa ler bastante, pensar bastante, se possível discutir bastante as questões e levar até os governos. Não esperar que a cultura transforme. Não vai transformar nada. Porque é esperar muito. Os interesses são outros. Quem trabalhou no governo, como eu trabalhei nos 3 níveis, sei muito bem o que é que interessa a eles. Quantos votos isso me dá? Foi a pergunta que eu mais escutei na prefeitura. Entendeu? Quantos votos isso me dá? Então, aqui na universidade é assim, na hora de eleger o reitor. Quantos votos você tem para o reitor? Não pergunta voto, pergunta quantos milhos. Entendeu? Quer dizer, isso é uma cultura. Mas não é contra isso que a gente vai trabalhar, não, é com a nossa presença, com o nosso conhecimento, com a nossa argumentação, com o nosso convencimento do outro. Porque isso está
essa tal de interpretação, essa tal de seleção. Quem seleciona não sabe quem seleciona. O que é bobagem, tudo é fácil, mas o que é mais complicado, que ele nunca ouviu falar, joga no lixo, então é outro complicador. Não é? Então, esse chamado cientista da informação, que aliás não está em discussão agora, mas eu queria saber como é que profissão é essa, cientista da informação. Porque médico não se diz cientista da medicina, né? Mas isso é outra discussão. Então, se esse tal de cientista da informação tem obrigação moral de ler, se preparar, argumentar, estar presente, invadir o espaço, dizer, olha, precisa ser feito por isso. Não esperar que eles vão fazer, não, porque eles não vão fazer nunca. Os tais políticos não vão fazer nunca, não tem voto. Então, essa que eu acho que é a grande lição que o Edson Neto deixou para a gente, sabe? Esteve presente na presidência da República, esteve presente no Senado, esteve presente na Câmara Federal. Interessante que o Nery foi um dos primeiros autores assim, que eu li do Brasil que fala na questão da importância dos dados. Ele fala que a questão dos pesquisadores é sempre essa de proteger os seus dados. E a gente teria, enquanto mediadores ou profissionais da informação, como chama o cientista, é de trabalhar com essa comunidade e mostrar a eles a relevância de não somente ter a publicação, que o dado ia ser mais interessante para muitos pesquisadores. Né? E no digital, o que eu vejo, a questão, a gente falou muito de repositórios e tudo mais, mas é que esses dados ainda estão isolados. O dado em si no repositório talvez não seja mais importante do que todos os dados em diferentes repositórios juntos e analisados, porque aí você vai ter, é o que se fala da cauda longa da ciência, né? Há muita pouca pesquisa que produz muito dado, mas dentro de uma área. Mas aqueles outros pesquisadores pequenos que estão produzindo seus dados, eles perdem porque está tudo gravado nas suas máquinas, né? Nos seus laptops. Né? Como é que a gente pode pensar, e por isso que eu acho, só abrindo parênteses, é fundamental que a gente pense na nossa atuação profissional também numa questão mais prática na formação dos laboratórios, como líder, né? Da gente pensar nesse sentido, como é que a gente pode trabalhar, e o laboratório que eu falo, não é somente, esse laboratório é perfeito, isso que eu tenho visitado, né? Tecnologia de ponta, escaneadores e tudo mais, mas o laboratório muito mais como fomentador de novas ideias. Às vezes a gente nem sabe como é que vai resolver esse problema, mas a gente tem que questionar primeiro, para a partir daí começar a se comunicar com as outras áreas e encontrar pelo menos uma solução viável, né? Para que pelo menos a gente possa preservar esse momento que está passando de maneira muito rápida. Uma coisa que a gente tem que ver também, dois pontos que eu queria destacar, é com relação à disponibilização dos dados, muitas vezes você passa pelos brios do pesquisador, falando especificamente de dados de pesquisa, que tanto há uma mudança cultural aí que tem que ser trabalhada, como também o sentimento de posse. Mas eu ralei para conseguir isso. Eu tive muito trabalho, eu não quero dar de mão beijada. Mas a maior parte das pesquisas são recursos públicos investidos. Exatamente. Então você tem a obrigação de dar de volta para que aquilo siga em frente. E às vezes o dado retido e escondido faz com que a coisa demore muito mais para evoluir. Primeiro ponto. Segundo ponto, muitas vezes a disponibilização dentro daqueles que já estão trabalhando o desapego, ele é meio de má vontade no sentido de que está aí o dado. E como é que eu faço para interpretar? Se vire. Então, simplesmente a disponibilização de dados abertos governamentais, de dados de pesquisa em repositórios, em datasets, e nessas coisas fantásticas que todo mundo está falando ultimamente, não é suficiente se não existir uma representação dessa informação, uma contextualização dessa informação. Ele foi produzido em que contexto, usando o quê, para quê, quando. Então, se você não tem nada disso, você não pode usar aquele contexto. Você tem um dado que não vai servir para nada, porque o que é o número 1, 2, 3, 4? Depende do contexto. 1, 2, 3, 4 pode ser várias coisas. Certo? Então, não há, eu acho também, essa preocupação em tornar a coisa encontrável, tornar a coisa compreensível, para que ela possa ser efetivamente trabalhada, reutilizada, ser útil no futuro. Não é simplesmente preservar. A gente tem quantitativo, fora o que a gente já perdeu, que aí eu queria citar um exemplo também. Eu, no meu doutorado, eu trabalhei com análise de interação em sistemas educacionais, em chats, em fóruns. E para isso eu analisei quantidades absurdas de dados. Eu trabalhei, coletei isso tudinho, consegui autorização de várias instituições, analisei, gerei uma base de dados imensa de interações
universidade era automaticamente deletada. Minha área no servidor do Centro de Informática era JAS. Era uma vez. Então, eu perdi uma base que eu tive, assim, 4 anos de coleta árdua. E aí você pode dizer, mas foi ocupação de tirar cópia. Eu não tinha como tirar cópia. Ah, podia ter dado jeito, não existia nuvem naquela época. Não tinha copia para nuvem. Por que você não copiou para nuvem? Eu discuto hoje. Não tinha nuvem, amigo. 2007. Então, não tinha nem determinadas mídias, não tinha pendrive, amigos. 2007 não tinha, os que tinha era 256K. Sem falar no custo do armazenamento. Exato. Né? Então, agora, qual é a questão que eu trago? Eu terminei em 2007, 11 anos aí. Não existiu também a mínima preocupação da instituição de ver se havia relevância ou não. Simplesmente seguiu-se a regra, colou grau deleta. O que é que tem naquela área? A pesquisa foi relevante, foi publicada, foi citada. Qual foi a consequência disso? Um ano depois que eu defendi, que eu tive mais publicações e tudo mais, pesquisadores no exterior e no Brasil me procuraram para continuar o trabalho e para não começar do zero, queriam os dados originais, a base original do trabalho para seguir. E vergonhosamente eu disse, não tenho mais. Sim, mas como você não tem? Não tenho. Você então, não sabe como o Lacora pega, meu. Pesa, eu fiquei com vergonha. Eu já fiquei com vergonha no Brasil quando pesquisadores do exterior me procuraram, eu fiquei para enfiar, abrir um buraco no chão e enfiar a cabeça. Como assim não tem? Como assim não tem? Como? A instituição não. A pergunta é, a instituição não guardou. Se você não tem mais uma cópia, eu posso pegar com a instituição, a instituição não tem. E isso causou um impacto. Então veja, pode parecer, mas há 11 anos atrás, e eu vejo isso continuando acontecendo em vários projetos, se repetindo. O contexto de que essa preocupação começou a nascer faz pouco tempo, existem iniciativas, mas existe um papel aí que a gente tem que se conscientizar, trabalhar um desapego, e também, nessa época também eu precisei de algumas bases que outros pesquisadores tinham e disseram explicitamente para mim, não. Eu não vou compartilhar com você meu trabalho. Qual é o mais caro? É armazenar ou refazer o trabalho? Refazer o trabalho. Então, e assim, as conexões que tinham sido feitas. E outros você não tem a oportunidade de recuperar. Porque, por exemplo, entre os dados também estavam várias sessões que eu fiz de testes com usuários em sistemas diferentes de interação. Ele usando o chat, como ele se comportou, ele usando o fórum, o que é que funcionou melhor, numa disciplina de tal área, numa disciplina de outra área. E aquilo eu não tenho como replicar. Não tem, mesmo que eu faça de novo, eu não vou ter aqueles mesmos resultados, vou ter coisas completamente diferentes. E você se sente assim, poxa, eu trabalhei tanto e hoje... Eu não sei, assim, as agências de fomento aqui, eu não sei, na Inglaterra, na Europa em geral, você tem que entregar não somente a publicação, mas principalmente os dados. E os cientistas, eles têm cada vez... né? E os cientistas, eles têm cada vez mais, como é que se diz, consciência da importância dos dados, porque fizeram estudos, né, de citação, métrica de citação e tudo mais, sobre o que era mais citado de certos autores, era a base de dados e não a publicação do trabalho, né, feito com esses dados. Então eles trabalham com dados como produção intelectual. Eles chamam nem publicação para justamente evitar, né, a má interpretação do termo. Mas essa questão também, eu acho que é uma questão da gente também pensar, pô, o dado é um trabalho intelectual. Porque você só fomenta o dado a partir de uma hipótese. E agora o que se diz muito na era digital é que as nossas indagações, as nossas hipóteses são baseadas em dados. Que ele diz data-driven, né? Não, a gente não pensa em algo antes de ter os dados que possam levantar alguma ideia da gente. Por exemplo, se eu trabalho com a obra de José de Alencar, eu posso ter dados de qual a estrutura semântica que ele utilizou durante o início das suas novelas, como é que essa estrutura vai se modificando a partir da produção. Isso é um dado. Então eu pergunto, a partir desse dado, por que isso mudou? Né? Então são essas, por isso que os dados são tão importantes, não somente na área da ciência dura, digamos assim. Muita gente está fazendo na Inglaterra uma coisa interessantíssima. Os linguistas não faziam gravações de campos nos anos 60, anos 50. Quem fazia isso eram os antropólogos. Então os linguistas querem saber sobre a evolução do inglês em determinadas regiões da Inglaterra. Eles vão para os dados dos antropólogos. Para estudar, eles não estão interessados nas perguntas, né, eles estão interessados somente na realização fonética daquelas palavras.
Então é isso, como é que esse dado pode, que você cria uma base de dados que não vai ter nem ideia de como ele vai ser reutilizado por um historiador, né, por um antropólogo, por um cientista social, de maneira geral. Então é esse tipo de comportamento que a gente tem também que começar a trabalhar com os próprios pesquisadores, né, e mostrar eles a importância desse tipo de... Eu tenho uma dúvida. No caso da Europa, tem uma agência de fomento, não é nenhuma agência de fomento, é uma união de instituições que é representada pelo Horizonte 2020. E aí eu vejo essa parceria com o Brasil. A gente conseguiu identificar essa problemática nessa conversa agora e de pesquisas anteriores. Mas aí, na sua perspectiva, você que já vivenciou o Horizonte 2020, como é que seria, como é que haveria, aliás, haveria a possibilidade de conexão entre o FPE ou outras instituições de ensino interagindo com as organizações europeias para nos auxiliar nisso, já que eles estão à frente, já estão implementando, já estão com projetos e com plataformas fazendo isso? Eu acho que sim. A gente tem que começar, porque o Horizon 2020 ele é muito voltado para a Europa, é igual a europeana. Como é que o Brasil chega na europeana? É através da Biblioteca Nacional de Portugal. É tipo assim, você entra pelas portas dos fundos. Né? E que eu estou trabalhando justamente, até com a Fugagem, que é um projeto chamado Fortalecimento, né, da internacionalização da Fugagem, é pensar o que é que há de projetos lá fora sobre o Brasil que a gente possa colaborar também em termos não somente de acervos, mas de interpretação desse material. Né? Não é somente você trabalhar no sentido da capacitação e nem tampouco somente do lado do acervo em si, mas como é que a fundação pode ter de volta um valor agregado a esse conteúdo que ela... E nessas relações de internacionalização, você tem que pensar sempre nisso. O que é que eu dou e o quanto eu recebo disso. Né? Qual é o meu capital de investimento, capital intelectual? Assim. E eu acho que o Horizon 2020, porque é um programa super concorrido, e eu trabalhei num projeto, então é assim, a Biblioteca Britânica, com a Universidade de Cambridge, então são esses grandes nomes, né? Que às vezes não dá para concorrer até porque o capital de investimento que eles fazem para fazer o projeto já é tão alto, e você, esse capital já gera muita pesquisa no Brasil. Mas como é que você pode se associar num determinado momento, né? Já que você não tem um capital de investimento tão alto, mas como é que você pode aportar algum tipo de colaboração e que possa ter um retorno para você? Talvez na mesma medida que você colabora, mas você ganha visibilidade. Eu acho que é por aí que a gente tem que trabalhar. Né? Não é pensar, não é fazer, mas realmente os recursos lá fora são bem mais para pesquisa, e aqui a gente vê que são cada vez mais reduzidos, né? Então a gente tem que pensar como é que a gente pode trabalhar dentro de um processo colaborativo, e colaboração é a grande palavra mágica do mundo atual, né? Colaboração de pesquisa. E a gente está trabalhando, por exemplo, a mídia social, as mídias elas são um processo colaborativo. O Facebook é a maior agência de dados e não produz um dado, quem produz são os usuários, é a colaboração. A própria questão do Google Drive, né, você está fazendo trabalho, então tem muitas, eu estou agora planejando um livro com colegas, né, do Rio, inclusive o Galindo já sabe tudo mais, e a gente está fazendo tudo isso no Google Drive. Né? Então a gente começa a discutir já no processo de tessitura dessa ideia, desse texto. Não é você apresentar um texto pronto, não, a gente começa a dialogar, então ele enriquece de forma assim incrível o diálogo que é possibilitado pelas ferramentas digitais. Então você pensa assim, pô, a ferramenta está aqui, mas ela está alterando de forma até, sei lá, nunca antes pensada, como a gente se comporta como cientista também, né? Como profissional. Exatamente. Então, ele muda o nosso comportamento informacional no dia a dia, essas questões de Facebook, não sei o que, a imediaticidade, né? E a instantaneidade de acesso à informação, mas não é só isso, ele muda também uma estrutura de pensamento. Ele muda a estrutura de trabalho, eu não estou fazendo valor, assim, eu não estou dando um valor a esse tipo de ferramenta, se ela ajuda ou se ela dificulta mais o trabalho, mas ela transforma, e é isso que a gente tem que pensar, né? Transformação. E nesse sentido, como é que a gente tem que lidar, por exemplo, a questão das bases de dados, o que se fala muito na Europa agora se preocupa muito, como os dados estão sendo muito citados, e às vezes são citadas as bases de dados mais do que as publicações dos acadêmicos, como é que a gente pode trabalhar, por exemplo, eu trabalho com várias bases de dados, mas eu filtro essas bases de dados. Eu só estou interessado em um componente daqui e dali. Eu crio uma nova base de dados. Mas eu crio a partir de bases de dados existentes. Como é que você pode atribuir identificadores persistentes para essa base de dados? Que esses identificadores possam referenciar as bases de dados utilizadas.
Então são essas questões que a gente tem que trabalhar. Não é somente isso, aí já entra no campo da gente que é organizar um pouco essa informação que está fluindo e está sendo transformada, e está sendo modificada, e está criando coisa nova, e a gente não está sabendo muito bem lidar com isso. São os modelos teóricos que a gente vê, mas aí quando chega na prática, tudo é lindo na teoria, mas na prática você vê que as coisas se engancham. E aí a importância, eu volto a falar dos laboratórios, que é para a gente errar. O laboratório é isso. O laboratório não é para as coisas darem certo. É para dar errado, por isso que os laboratórios científicos, você tem uma ideia, você quer implementá-la. Se não deu certo, mesmo aquele erro vai servir para você não fazer um erro também. Aliás, o erro às vezes está falando. Exatamente, com certeza. Porque o que é erro hoje, amanhã vai ser... a tecnologia vai possibilitar que aquele erro seja retificado, digamos assim. Meu nome é Vânia Ferreira, eu estou aqui no Chile. Eu sou da Rural de Pernambuco, mas eu vivo aqui no Chile. E, além disso, né, como a professora Ajuda falou, a gente precisa estar preparado profissionalmente até para discutir, seja na instituição, seja no governo, seja em qualquer âmbito que você tiver, a importância desse laboratório como espaço fomentador de prática e discussão. Então, eu vejo isso muito no LIBER. A gente está organizando um repositório lá da UFRDE e para a gente explicar para eles a importância desse repositório, a gente precisa estar preparado profissionalmente para isso. E a questão do LIBER, né? Porque assim, eu sempre quando eu viajo, sempre quando eu vou para seminário, a gente vai falar sobre preservação e acesso e organização, e que a gente fala que a gente é de Pernambuco. A primeira coisa que eles perguntam é se a gente já foi no LIBER, se a gente conhece o professor Galeno, se a gente conhece as meninas. Então, isso para mim é um motivo de muita alegria. Eu nunca trabalhei no LIBER, nunca me fizeram aqui, nem no estágio. É brincadeira. É brincadeira, mas enquanto profissional foi sempre, né? Enquanto profissional foi um espaço de muita reflexão e prática para mim, tem sido até hoje. Então, eu esqueci o seu nome, mas ele falando, né, Márcio, dessa coisa da gente ter outros lugares de preservação, né? Então a gente está organizando um repositório lá com a ajuda do LIBER, a gente digitalizou tudo no LIBER, como você falou, se a gente esperar o momento ideal para fazer isso, a gente não tem maquinário, a gente não tem nada, mas a gente precisava. Então, essas parcerias, essa coisa da integração, da colaboração, né? E o LIBER tem muito disso. Assim, pelo menos aqui em Pernambuco, acho que até em outros estados também, a gente sente muito essa parceria do LIBER, entende? Então, assim, a gente procura e eles estão sempre juntos e nessa formação mesmo, enquanto profissional, aprendi muito enquanto profissional e até para a gente encarar os desafios dentro da instituição, porque é um desafio quando você cria um repositório, seja institucional, seja didático, porque você está trabalhando memória, você está trabalhando dados que o pesquisador pensa que é dele e não entende como algo institucional, ou mais ainda, como algo da sociedade, porque é a sociedade que está pagando essa pesquisa dele, né? E esses espaços de formação. Então, lá quando a gente criou a primeira coleção, a gente solicitou que fosse preservada aqui também. Porque se acontecer qualquer coisa na Rural amanhã, e a Rural é uma das grandes referências de ensino agrícola no Brasil. Então, eu vou perder isso, né? Eu vou perder isso porque eu não posso simplesmente fazer uma colaboração com outra instituição. Eu sei que diante de todas essas problemáticas, são pequenas práticas, mas para mim são pequenas práticas que mudam essa cultura. E a gente precisa desses laboratórios para inserir essas pequenas práticas e para a gente, como profissional, para nós como profissionais e para as próximas gerações mudarem essa cultura. Então, parece um pouquinho hoje, né? Mas é muito diante do que a gente não tinha alguns anos atrás. Então, eu parabenizo muito o LIBER, não porque estou na frente deles, mas porque enquanto prática profissional, eu me sinto sempre muito acolhida aqui e eu sei que outras instituições também. Então, eu acho que a existência desses laboratórios, não só para a prática também, mas para além disso, fazer profissionais que reflitam sobre a sua prática profissional e o quanto essa prática profissional é importante para a sociedade, né? Então, é só um comentário de tudo que a gente discutiu e quanto essa coisa é importante, como você falou, né? Eu acho que a gente precisa de ações voltadas que além da reflexão, elas virem práticas no cotidiano da gente. E outra coisa também, essa questão, quando a gente estava, inclusive ontem, numa reunião da Rede Memorial, esse vai voltando à história da colaboração, né? Você não pode trabalhar sozinho, cada instituição tem as suas ideias, mas a gente pode compartilhar práticas, e isso que é o mais importante. Porque a partir do momento que a gente compartilha práticas, a gente começa a padronizar nossas ações.
Mas se você está fazendo isso aqui, ou está pensando, mas não se comunica com aquela instituição, o que acontece é que vocês vão estar redobrando, né, reutilizando recursos que poderiam ser muito melhor investidos se você trabalhasse dentro da atitude colaborativa. E às vezes você não tem recurso para determinada coisa que a outra instituição Exatamente, tem. pode Ela não tem pode não ter recurso para equipamento, mas a gente tem um equipamento, mas ela tem um recurso para toner. A gente exatamente, então, a gente não faz um intercâmbio para se ajudar. Com certeza. E eu queria dar um passo para trás falando só das URLs persistentes, que acontece muito e vocês vão encontrar muito no trabalho de pesquisa, a gente que além de pesquisador ainda dá aula, encontra demais. Você separou materiais maravilhosos na internet, mas aí você tem lá as URLs tudo armazenado, organizadinho no seu favorito, ou seja, onde for. Quando você vai lá, clica, página inexistente, página não encontrada, saiu do ar, não existe mais. Inclusive um periódico famosíssimo que todo mundo queria ter publicado nele, que sai do ar, né, da área da ciência da informação, certo? E você, e seu artigo que estava lá, e aquela coisa extremamente relevante que estava lá. Então, essa dinamicidade da internet, de coisas que surgem todo dia, mas também desaparecem todo dia. Mas isso depende também de gosto, né? Para mas você manter a página, você paga. Mas já há uma solução para isso. É porque a gente não usa mais localizador, tem que usar identificador persistente. Né? Quando você, tipo assim, eu vou ser identificado pelo meu endereço residencial ou pelo meu CPF. O identificador persistente ele não muda nunca. E se eu tiver meu computador conectado em rede, eu tiver baixado aquele arquivo, não importa onde ele esteja, mas pelo CPF dele, o identificador persistente, eu vou recuperá-lo. Então já existe solução para isso. Né? E é uma coisa que eu vi muito, eu estava na Biblioteca Nacional, que eles trabalham com RL e as coisas desaparecem muito rapidamente. E aí acaba que você, né, já tem uma solução, já tem um sistema que se chama Random. Exatamente. Por que a gente não está implementando? É porque a gente desconhece ou é porque a gente vai ter que mudar os nossos, né, comportamentos? Mas isso é importantíssimo, né? Os identificadores trabalhar. Por isso que eu falei também na questão das bases de dados. E quando o objeto é transformado, qual é o identificador que eu vou ter que atribuir para esse objeto? Mas eu tenho que referenciar o objeto original, que foi, né, que deu origem àquele objeto mesmo. E um comentário também que eu estava fazendo com Aquiles antes de começar a palestra, muitas vezes também voltando ao processo de curadoria de preservação, eu falei anteriormente a importância de representar e contextualizar. Só que representar e contextualizar não é uma ação estática. Você fez em um momento, num tempo, e acha que nunca mais vai precisar fazer de novo. O objeto ele é dinâmico, ele está mudando, ele não é um arquivo morto, eu não gosto dessa palavra, mas não é um arquivo morto. Ele vai ter novos contextos, o contexto está mudando e você tem que resistir a essa mudança dele no tempo. De repente, até o vocabulário que você usou para descrever ele há 10 anos atrás, hoje não faz sentido para a cultura, para o novo usuário, e para aquele objeto poder ser encontrado, ele precisa ser novamente representado e descrito para o contexto atual, para o novo usuário que você pode ter. E eu vejo muitas vezes o trabalho que quando a descrição e a contextualização é feita, que já é uma raridade, ela é feita e graças a Deus, terminei, vá com Deus, não vou fazer mais. Então isso daí é outra coisa que a gente tem que vencer. É um trabalho árduo? Não é fácil não. Está produzindo coisa todo dia, tem que se preocupar com o novo que está chegando e com o antigo que já está lá. Mas para funcionar e manter encontrável, criar possibilidades de reuso, isso tem que ser feito. E aí entra na questão também que eu gosto muito, que é a foxonomia, né? Como é que a gente trabalha com os usuários para que eles possam descrever os objetos a partir dos seus contextos de uso. É o que eu vejo muito, eu trabalhei com o acervo afro-brasileiro digital da BN e disponibilizei parte desse acervo na plataforma Flickr justamente para receber tagueamento. E nas entradas catalográficas, quando você chega a descrever, né, nas listas de cabeçalhos, uma palavra que é muito utilizada pelas comunidades afro-brasileiras é escravizados. Eles não falam escravos. Então, se eu for utilizar a palavra escravizado para entrar buscar algo na Biblioteca Nacional, eu não vou encontrar nada. Porque a informação ela vai se modificando a partir dos seus novos modelos de uso. É o que eu falo sempre, por exemplo, as teorias. No caso que aconteceu há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, estávamos em um projeto de digitalização do arquivo estadual aqui, do arquivo de Pernambuco. Então, começamos a fazer e a moça lá encontrou 48 cartas de Maurício de Nassau. Impressionante. Das 48, tinha 8 escritas em português. Agora, português daquela época de Portugal. E eles começaram a ler, aí disse, não, mas aqui isso não existe mais. Aí o cenário, a importância do cenário, do contexto. Aí foi preciso chamar alguém, sei lá,
Portugal, ou não sei como do foi, Gabinete de alguma Literatura, instituição, para dizer. Na frente. Incrível o que eu vou usar agora. Traduzir o português. Mas é. É impressionante. É a mesma coisa do inglês arcaico, você não entende nada. Desculpa? Isso aconteceu Lê Shakespeare, inglês, para você entender. Esse material. Arquivo ali na Rua Imperial. O arquivo. Arquivo público. É arquivo público, do Estado. Há uns 15 anos atrás. Mas o projeto não foi em frente porque alegou falta de orçamento. E o digital podia ajudar. Você punha numa plataforma e pedia as pessoas para fazer, né, a transcrição. Mas tinha gente traduzindo em holandês. Continuando o que o senhor falou, o tagueamento, né, quando você analisa sentimento, voltando lá para aquela conversa, você, né, fora do país, quando você analisa o sentimento daquele comentário, ele é claro e nítido, mas é uma particularidade brasileira que muitos escrevem de forma contrária, né? Porque o brasileiro é irreverente, né? Sempre fala em forma de piada e tal. Então, até para fazer o tagueamento no Brasil, se não for uma pessoa do contexto, ela não vai conseguir analisar o sentimento. Porque muitas vezes você está falando uma frase que não que é uma ironia, não é uma realidade. Não, mas no tagueamento você está aberto, né? O que há aí é tipo assim, é um controle de qualidade. Né? Você vê, por exemplo, você trabalha muito com frequência de palavras, de termos. E a partir dessa frequência você começa a trabalhar com palavras mais relevantes porque elas são, como é que se diz, comunicadas dentro de uma comunidade específica. O que acontece muito com música também, né? Você vê uma música como pagode, pode ser vista brega, ou não é interessante, isso é análise de sentimento. Mas a gente não pode julgar qual o sentimento que vai, pelo contrário, agora a gente tem noção de saber qual o tipo de usuário que vai classificar essa música como algo brega. Qual o tipo de usuário? A gente pode até saber, né? Pronto, de repente classes mais baixas elas têm uma visão muito mais diferente do pagode do que uma classe média, do que o intelectual. Né? Você pode, assim, mas você tendo esses dados são interessantes por isso, porque você justifica as suas hipóteses, talvez, de uma maneira muito mais ampla. É o que eu falei no meu projeto, como eu estava disseminando imagens afro-brasileiras, eu fui dar uma palestra na Fundação Palmares. E o presidente da Palmares fez uma pergunta pertinente. Ele falou, Aquiles, e os comentários racistas? Eu falei, claro que você não pode ter um controle de qualidade. A própria plataforma tem uma lista de verbetes que não podem ser utilizados, palavrões e tudo mais. Mas até no comentário racista, porque é muito difícil você saber até onde vai o racismo, né? E até nesse comentário racista você pode começar a dialogar. Olha as palavras que são usadas para descrever esse assunto. Né? É claro que aí há uma valorização, porque você não quer que esse conteúdo desapareça. Mas isso também não impede, por exemplo, palavras que estejam associadas àquela imagem. Né? Como é que as pessoas se remontam a ela. O que eu quero dizer é que é algo muito sutil ainda. Né? A gente tem que ter muito cuidado. Mas, ao mesmo tempo, a gente está abrindo essas possibilidades para que os usuários façam também, né, um tagueamento mais relacionado com a sua experiência, com aqueles acervos, aquelas imagens. Uma coisa que a gente não tinha antes. Né? Tanto que, por exemplo, no próprio catálogo de bibliotecas, quando você tinha lista de assuntos, lista de cabeçalho, você tinha um espaço físico, aquelas fichas de 12x5, 15. Você tinha um espaço físico, você não poderia fazer mais do que isso. Hoje em dia, não existe limite no digital. O Flickr até põe, você pode fazer 75 tagueamentos diferentes, que é muito. Né? Então, você pensa assim na lista de cabeçalhos, ela é muito inapropriada para o digital hoje em dia. Né? Mas é porque ela tinha uma razão de ser. Porque as fichas catalográficas tinham uma dimensão. Né? Você tinha que entrar com dado bibliográfico e com um assunto, listagem de assunto. Então, são essas coisas que, como a tecnologia permite, você começa a trabalhar e começa a desenvolver novas oportunidades. Tem um amigo meu que fala sempre, toda vez que todo mundo fala de digital é oportunidades e desafios. E é isso mesmo, eu mesmo sempre ponho. É sempre a mesma ladainha, são oportunidades e desafios. Né? Se eu tivesse aqui, eu adorei o que ele falou assim, no sentido bem. Todo mundo que fala de digital, curadoria digital, é humanidades digitais. Mas é isso, é desafio porque está mudando o tempo todo. E é porque as coisas, às vezes a gente nem sabe o que é que vai fazer com aquilo. É uma questão do laboratório, nem sabe como é que vai ser utilizado, qual a pertinência daquele conteúdo que a gente está arquivando, que a gente está recebendo, que eles chamam de CGU, que é conteúdo gerado por usuários. Né?
Mas o digital favorece esse tipo de interação. Né? Então, como é que eu posso trabalhar? Já que eu tenho esse conteúdo, por que é que eu não posso trabalhar com ele de maneira inteligente para ter uma base de dados ou um determinado arquivo que venha a ser utilizado no futuro? Por exemplo, os museus, hoje eu estava na Semana dos Museus de São Paulo, semana retrasada, eu adorei, que eu fui dar uma palestra no Museu do Futebol e tal, eles não têm nenhum acervo deles próprios. É tudo acervo que é gerado pelos usuários ou digitalizado de outros acervos. O Museu da Língua Portuguesa, exatamente. Então o Museu do Frevo também, né? Então a gente está no novo, só que a museologia, ela está um pouco mais à frente, até porque teve na época da década de 60 o movimento Nova Museologia, né? Que via já no usuário essa possibilidade de museu da pessoa também, de entrar com seus dados, às vezes era uma ficha escrita e tudo mais, e aquilo fazer parte do acervo. Então, a museologia já estava trabalhando isso antes do digital. E agora com o digital a coisa ficou muito mais dinâmica, né? Mas eu digo, é isso, esses desafios a gente transforma em oportunidade, faz do limão a limonada, né? Tá entendendo? A gente não pode ficar vendo. E quando eu falo em taxonomia, por exemplo, tem uma galera que fala, mas você não pode, como é que você vai organizar isso? Não é que a taxonomia vai deixar de existir porque a taxonomia está entendendo, mas elas podem conviver. Por exemplo, na British Library, a gente deixa que os usuários façam um tagueamento das informações a partir das decisões deles, mas isso não aparece na ficha catalográfica do catálogo interno, aparece no OPAC, no catálogo, né, eletrônico. Só que muitos usuários estão fazendo encontrando mais informação, porque outros usuários começam a taguear de maneira diferente. Né? Você cria grupo de trabalhos, tá entendendo? Você pode exportar listas, aí junta Mark 21 com tagueamento, então você faz esse mix and match, né? Então você faz tipo uma reciclagem, mas que para um usuário pode ser muito mais importante do que os registros Mark 21. Aqueles registros para mim, eu não sei, tá entendendo? Estou dizendo, você abre as oportunidades, você não está negando o passado, mas você está só trabalhando em novas formas de disseminar informação através das ferramentas existentes. Né? Eu lamento interromper assim a conversa, nós estamos aqui no programa tão à vontade, todo mundo bem à vontade, conversando, mas devido ao horário... Sabe que eu lembrei de eu estava falando com o Galo, que Galo tem uma imagem que ele sempre mostra, que ele diz. É uma imagem que ele sempre mostra. Garanhuns acaba de receber um lugar para guardar suas memórias. E depois ele coloca cemitério e tal. E aí, mas já existe, a gente, tipo, brincando, mas assim, já existe o que é chamado de cemitério da internet. E aí é justamente todas as páginas que o intuito, alguns autores comentam sobre essa importância das escavações para a coleta desses registros, e aí são guardados esses links, esses sites, um pouco dessa relação de local, de guarda de memória de preservação. Então, assim, é uma analogia bem interessante quando a gente fala de cemitério, né? Mas a ideia é boa, né? A gente pediu a palavra para fazer. Não, só para encerrar essa história aqui, dizer para vocês, nós tínhamos uma outra, mais um evento da conversa sobre memória com Kyle Workman, mas ela não veio, não pôde vir. Foi o contexto da crise do combustível. Teve a greve, ela não tinha passagem, mas ela não sabia se conseguia voltar, e aí ficou. E aí eu soube que ela vai vir. Ela vai vir agora, então a gente vai tentar rearticular e mudar a data, então vai perder um pouco a sequência. A sequência que a gente tinha pensado, mas está valendo. Mas a ideia é que a gente faça sempre uma conversa informal e a gente espera aprender com essa vez, para que ela se torne ainda mais informal ainda, né? Que a gente possa, talvez nas próximas, a gente possa passar para as pessoas que estão inscritas já uma filazinha do que vai ser apresentado, para que a gente tenha mais interatividade, que a gente possa apresentar isso com mais força. A gente tem que pensar também no formato de trazer duas pessoas, dois convidados para conversar ao mesmo tempo, para gerar mais conflito ainda, né? Então, assim, a ideia de gerar o conflito, de gerar o contraditório, é justamente esse contraditório que permite que a gente desenvolva, que a gente traga novos insights, e essa é a proposta aqui do livro. A proposta também, né, Galena, de que vocês daqui consigam tirar, a partir de quem está participando e a partir da interação com o convidado, novas conexões, novas colaborações,
novas possibilidades. Então, novos desafios. Novos desafios, novas oportunidades. Como a gente não tem dinheiro para trazer aqueles, a gente aproveitou que a Fundação trouxe, e é oportunisticamente, conseguimos trazer ele um pouquinho. Então a gente convida vocês que se apropriem também da oportunidade, sejam oportunistas. Né? Partilha essa informação. Uma outra coisa que o Gildo falou ali que ficou me martelando, quem é esse profissional de ciência da informação? Na verdade, eu não acho que existe um profissional de ciência da informação, não, como a gente tem um bibliotecário, um arquivista, né? Eu acho que ciência da informação, cientista da informação, é um pesquisador e assim, o que caracteriza esse cara e o que faz ele diferente é uma condição de espírito. Né? Assim, então, o profissional do cientista da informação, para mim, não é um profissional. A gente aqui, quando vocês estão saindo do programa de pós-graduação, vocês não vão receber uma carteirinha de cientista da informação, não. Mas vocês vão estar habilitados a um espírito. Se vocês abrirem o espírito, vocês vão estar e conseguir estabelecer em vocês um estado de espírito de questionamento, um estado de espírito crítico, um estado de espírito que olhe para o teu objeto, né? Seja ele de biblioteca, de arquivo, de museu, de medicina, sei lá, qualquer uma outra área, de uma forma crítica e tendo como base da orientação da tua perspectiva a memória, é isso que a gente pretende. Então, a gente pretende que o que a gente alcançar enquanto avanço científico aqui, ele possa ser convertido, possa ser transformado em conquista social, em prática. Né? Se as questões que foram levantadas aqui, tanto as coisas que foram alcançadas pacificamente, quanto aquelas geradas com base no confronto da ideia, no contraditório, elas possam ser utilizadas para fazer crescer você intelectualmente. Se a gente conseguir isso, a gente está dentro do alvo que a gente devia alcançar. Né? E é esse espírito, talvez isso um pouco de vida, esteja falando aqui, porque isso foi construído socialmente, essa ideia do enquanto esse local de provocação, isso foi construído propositalmente e ele foi construído socialmente dentro do processo histórico elevado. Então, assim, da minha parte, como pesquisador, eu queria agradecer a presença de vocês, né? E é isso. Então, obrigada a Aquiles por ter vindo aqui compartilhar essa conversa com a gente. E se vocês quiserem continuar a discussão, estão os meus dados ali, tá? Estão disponíveis abertamente. Já foi devidamente anotado. E obrigada a vocês que vieram fazer parte dessa primeira roda de conversa. Espero que a gente ainda possa conversar muito. E quem tiver novos oportunismos, como disse Galera, compartilhem, permitam que a gente possa conquistar novos convidados para trazer aqui para conversar com a gente. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Só mais uma coisa. Só uma coisinha. A gente está encerrando agora, tem mais gás para conversar, mas é porque tem uma recomendação expressa de encerrar. É porque ele vai para a fundagem. Ele vai para a fundagem, aí eles vão almoçar, mas assim, vocês estão convidados aí para a fundagem, que vai ter uma outra conversa. Né? Vai ser diferente dessa, mais técnica. Tá bom? A da fundagem é 13h30 da tarde, lá na Vila Digital.